Bem-vindos ao Polo Norte. É com um sorriso que chegamos ao programa número 50 e eu tenho a dizer pela minha parte, tem sido uma honra e um privilégio ter sentado a esta mesa alguns dos melhores da cidade do Porto e do norte do país, com a oportunidade que temos sempre de, em liberdade, discutir o que de mais relevante nos tem dado a semana. Neste programa número 50, um modelo um bocadinho diferente, não para discutir a atualidade imediata, mas para tentar buscar algumas das linhas que nos foram conduzindo a nossa discussão aqui. De qualquer forma, sempre um programa muito especial, porque temos connosco como convidado o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, Presidente do Futebol Clube do Porto. Muito obrigado por ter vindo até cá. É um prazer estar cá consigo. Como habitualmente, Manuel Carvalho, Diretor Adjunto do Público, e José Mendes, Professor Universitário, para os habituais comentários. Presidente, eu não consigo deixar de começar tenho que começar pela pergunta que está na boca neste momento de todos os portistas, nomeadamente pelas notícias que vieram esta semana à lume, se tenciona de facto se recandidatar, porque não prorrogou o prazo que lhe permitiria continuar a exercer o cargo, as eleições vêm aí, é sua vontade continuar à frente dos destinos do Futebol Clube do Porto? Em primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar convosco. É uma questão que não vou fugir a ela e em que tenho a minha decisão já tomada. Unicamente não me parece correto que estivesse aqui a transmitir aquilo que decidi sem primeiro dar conhecimento disso aos meus diretores, à minha direção, que me tem acompanhado sempre. Agora, é óbvio que temos muito tempo ainda, porque as eleições são só em maio, o período para apresentar, realmente ter que oficializar aquilo que, se for caso disso, que está já programado e preparado pelo Fernando Cerqueira, que é o líder dessa comissão, que ele chama de apoio à candidatura, que, segundo sei, tem mais de 20 mil assinaturas, mas parece-me que é a minha obrigação e, eticamente, fosse qual fosse aquilo que eu dissesse aqui, era incorreto para com os meus diretores. E para a semana vamos ter uma reunião e, nessa altura, vou-lhes dizer aquilo que penso, o que é melhor para o clube e não demorará muito a saber-se. Não vale a pena andarmos andarmos aqui à volta desta questão? Não, sinceramente. Realmente eu podia ter prorrogado um ano. Unicamente essa não foi uma hipótese que essa comissão pôs totalmente de lado e não queria encarar essa possibilidade, de modo que eu também entendi que não devia ir contra os argumentos deles e a vontade deles. Portanto, mais uns dias, e não quero de maneira nenhuma estabelecer nenhum tabu, porque isso dá sempre mau resultado. Então diria eu, mas sou eu a concluir só, que os portistas têm razões para aguardar com serenidade essa decisão e esse momento. Qualquer decisão, os portistas são sempre serenos. Por falar nisso, no campeonato não estamos tão serenos assim. Eu também sou portista e declaro tenho essa declaração de interesse há muito aqui espelhada. Não estamos tão serenos assim. O que é que tem acontecido e qual é a sua esperança de até ao final? A minha esperança, eu acho que a equipa tem feito um bom campeonato. Temos mais um ponto do que tínhamos nesta altura no ano passado. Unicamente tem havido alguns percalços que fazem parte dos imponderáveis do futebol e que acontecem. Nós temos 4 pontos perdidos. Nesses 4 pontos, nesses 2 jogos em que empatamos e em que perdemos 2 pontos, em ambos, já na fase quase final dos jogos, falhamos uma grande penalidade. Portanto, bastava que ela tivesse entrado e seriam mais 4 pontos, estaríamos em primeiro lugar. Mas o futebol é assim, as vitórias, as derrotas, os empates nascem de jogadas de mérito, nascem de jogadas de demérito, portanto faz parte disso. Agora continuo esperançado, confiante e a acreditar realmente no valor da equipe. Está confiante que por alturas de maio, por alturas das eleições, o clube esteja em primeiro lugar na Liga? É a sua expectativa? A expectativa é a minha esperança e creio que pode acontecer, porque a equipa tem estado bem. Naturalmente que a lesão
do João Moutinho foi um percalço que surgiu na pior altura, porque foi na altura de jogos importantes como o de Alvalade, o de Málaga e o da Madeira, mas agora penso que quando ele estiver recuperado, porque hoje realmente não me pareceu que estivesse, embora tivesse jogado os 90 minutos, mas isso são outras histórias. Agora o João Moutinho que eu vi hoje em Israel não é o João Moutinho a 100% que temos visto no Futebol do Porto. Deveria ter jogado, na sua opinião? Isso não posso dizer se devia ou não devia. Sei que o treinador pôs a responsabilidade para ele, é uma coisa que eu não entendo, o jogador joga se quiser, se não quiser não joga, é que diz se está bem, se não está bem. Agora, o que eu vi é que não está bem. E o que é que achou do jogo da seleção, no geral? No geral achei fraco e achei que foi o mal menor com alguma sorte, porque marcar aos 92 minutos é sempre um pouco de sorte que infelizmente nós não temos tido há muito tempo. Agora continua tudo em aberto e acho que somos os grandes candidatos pelo menos ao segundo lugar. Agora vai ser necessário naturalmente jogar um bocadinho mais do que o que jogamos hoje. Portanto, disse que mantinha a confiança nesta equipa e nos jogadores e no treinador também. A ideia é que Vítor Pereira continue à frente dos destinos da equipa? Não, isso se aquilo que eu lhe disse sobre a minha continuidade fosse agora estar a responder, isso então já não era pouco ético, isso era absolutamente anormal, porque naturalmente no final da época é sempre assim que eu faço, é que analiso com os treinadores a época, o que é melhor para o clube, o que é melhor para o treinador, portanto esse é um assunto que até final do campeonato, esse não é tabu, é um assunto em que não se toca. Mas sempre assim, está na agenda para a altura própria. Foi sempre assim, nunca disse antes ou depois, a análise é feita no final, perante a época toda, se o que é melhor para o próprio treinador, o que é melhor para o clube e depois sempre em conformidade com os interesses todos decidimos. Essa derrota em Málaga vai contar muito nessa ponderação no final da época. Uma época não se pode analisar por uma coisa, por um facto, por um jogo. Tem que ser analisada no todo. Aquilo correu bem, aquilo correu mal, aquilo em que conseguimos objetivos, em aquilo que não conseguimos, porquê, responsabilidade de quem. Tudo isso tem que ser analisado para todos, não é só para o treinador, para todos, para os diretores, para os jogadores e naturalmente para o Presidente nas eleições. Isso quer dizer que, por exemplo, a equipa vai manter no essencial ou está à espera que vão sair muitos jogadores? Qual é, nesse balanço, o que é que vai pesar mais? E eu não, isso na continuidade de treinador ou não, de qualquer treinador, não pode pesar lá os jogadores, porque o treinador é para treinar os jogadores que o clube tem, não é agora para ficar se vier este ou sair aquele. Agora, infelizmente, no futebol português não tem capacidade para aguentar quando os tubarões, e chamo tubarões não é aos clubes grandes, é àqueles que são grandes mas têm grande poderio económico porque têm ou russos ou árabes ou quer que seja por trás a gastar milhões e milhões, portanto os clubes como os portugueses estão sempre dependentes das ações desses, porque os jogadores têm cláusulas de rescisão e mesmo que eu não queira que o jogador saia, se houver um clube que pague essa cláusula e o jogador quiser ir, eu não tenho possibilidade de o manter. Mas há alvos óbvios, estou-me a lembrar do Moutinho que falou, de Jackson, de James Rodrigues. Sim, nos jornais são todos alvos. Eu leio às vezes notícias de que este vai para aqui e vem para ali, como de modo geral dão-me bem com todos os responsáveis desses clubes, telefono, dizem-me que nem, às vezes dizem-me que nem sabe, não é o caso do Moutinho ou do James, que toda a gente sabe, mas vem que este clube quer este jogador, eu pergunto, isto é verdade, não sei quem é, nem conhecem. Compreendo, portanto, mas muitas vezes são notícias que até são postas lá fora, interesses dos empresários para valorizar os jogadores, põem a notícia lá fora num jornal qualquer e depois os de cá transcrevem dizendo, mas
não há assim também essa cobiça. Agora, grandes jogadores que têm cláusula de rescisão, eu não posso garantir quem é que sai ou quem é que não sai. Gostaria que não saísse ninguém, mas infelizmente... Notou-se particularmente que lhe custou muito a saída de Hulk. O Sr. Presidente foi dizendo várias vezes, repetidamente, que tinha um apreço especial, quase pessoal, não apenas pela apreciação do valor futebolístico do jogador, mas também havia uma certa ligação pessoal. Quem é que o substitui no atual plantel? Não estou a perguntar qual é o seu preferido, mas do ponto de vista da coesão da equipa, quem é que acha que é crucial? Eu penso que há jogadores que são muito importantes, estando qualquer jogador que esteja a 100% fisicamente e mentalmente é importante. No futebol é um desporto coletivo, não se pode dizer que este é mais importante do que aquele. E esse apreço que refere, que é verdadeiro, do Hulk não era tanto pela influência que ele tinha como jogador, mas porque sendo aquele corpulento que parecia uma fera, um Hulk indomável, era uma joia de pessoa com um coração enorme, que ajudava muito os pobres, que ia visitar crianças aos hospitais, sempre no anonimato, e isso fez crescer em mim uma grande admiração pelo homem, que realmente deixou muitas saudades. Quem sabe se como luxo ele um dia pode regressar. É pena que não possa ser já. Portanto, uma última pergunta ainda sobre desporto, porque o convite era mais lato e tínhamos aqui para falar, como é normal no programa, outros assuntos. Há um campeonato que já se passa fora das 4 linhas de futebol, e estou-lhe a perguntar isto porque nós estamos aqui num canal que tem a participação e a gestão do Futebol Clube do Porto. Ultimamente foi notícia o Benfica ter adquirido direitos de transmissão de uma liga. Há um outro campeonato que tenha a ver com esta coisa da comunicação social, onde sente que também está a jogar, de alguma forma? Não, da nossa parte não. Eu não sou expert de televisão, como sabe, mas a nossa orientação não é com uma preocupação de que este faz isto ou faz aquilo. Procuramos ter bons programas, procuramos ter os melhores que queiram realmente vir para aqui. Agora não nos interessa absolutamente nada. Olha, a mim, por exemplo, posso lhe garantir que desses novos canais que têm nascido, não vi nem sequer um minuto em qualquer deles, porque isso não é preocupação para nós, nem para mim, e esse não é o nosso campeonato. Agora ficamos muito felizes quando sabemos que cada vez mais há pessoas a ver o Porto Canal e me falam dos programas. Ainda hoje me referiram, olha, digo-lhe até quem foi, não foi hoje, foi ontem, o Dr. Fernando Gomes, o antigo Presidente da Câmara e Ministro, ontem disse-me, olha, amanhã vai à televisão, não vai? E eu disse, vou ao Porto Canal, ao Polo Norte. E ele disse, é um excelente programa. Obrigado pelo cumprimento. E ele disse, excelente programa, vejo sempre. E eu fiquei muito feliz, porque isto acontece não é só com pessoas a esse nível, é com gente que sempre que eu apareço na televisão, o senhor hoje estava na televisão, hoje deram isto, hoje dão aquilo, quase que eu não vejo assim muita televisão, mas sou informado pelas pessoas que nem conheço do que é que se passa aqui. Portanto, mudando... Deixa-me só já agora, antes de mudarmos de tema, há uma questão que eu sempre quis colocar, enfim, não é que não tenha tido a oportunidade, mas nós, enfim, quando nos cruzamos com pessoas e sempre que há problemas internos nos clubes, um ato de indisciplina, um problema entre órgãos, enfim, há clubes aí, como sabemos, que vivem, infelizmente, esse tipo de situação, as pessoas costumam dizer que este tipo de coisas não acontece ou não aconteceria no Futebol Clube do Porto. É comum ouvir dizer-se isto. Pode-se falar de uma escola portista de gestão e de dirigismo desportivo? Eu acho que não, eu acho que as pessoas que entram no Futebol Clube do Porto entram numa determinada regra, num determinado espírito, portanto, e uma das regras básicas é aquilo que se passa na nossa casa, não é o vizinho que vai comentar nem vai ter conhecimento. Acho que isso é um princípio básico, um princípio perfeitamente normal. Agora, se noutros sítios não seguem essa norma, isso a mim, eu nunca me meto nos assuntos
dos outros clubes. Vamos falar